Alexandre Simões, o primeiro tempo, o Atlético de novo inexistiu no Rio de Janeiro, né? Não fosse o goleiro Everson, inclusive pegando um pênalti, o zagueiro Davi Luiz tomou a bola do Alcaraz, que era o batedor do Flamengo na oportunidade. Davi Luiz bateu uma bola chapada, fraquinha, e o Everson, né, com todo o mérito, foi lá e buscou. Não só pegou o pênalti, mas fez brilhantes defesas, como já havia sido na final da Copa do Brasil, evitando que o Atlético saísse derrotado no primeiro tempo. E aí o time melhora na etapa final, mas não o suficiente para vencer o Flamengo. Com a sua avaliação de Flamengo 0, Galo 0, o Atlético retomando o Campeonato Brasileiro. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Thiago. Olha, era impossível tirar do jogo de ontem ainda os efeitos da decisão de domingo, né? E eu acho que o fato de o Atlético ter mais titulares, né, de mais jogadores que participaram desse jogo da Arena MRV no Maracanã, eu acho que aí refletiu negativamente pro Galo. Primeiro porque o Flamengo teve muita velocidade, né, o Thiago, e muitos jogadores buscando espaço, né? Porque o Flamengo viveu uma mudança de comando com o Felipe Luiz e muita gente precisando conquistar seu espaço no grupo de 2025, tá? Então eu acho que assim, foi essa questão, né? O time do Flamengo, a gente percebia um time mais motivado do que o do Atlético, com certeza os jogadores ainda sentindo esse efeito da perda da Copa do Brasil dentro de casa no domingo, né? Um cenário realmente muito ruim pro Galo. Mas eu acho que fica a lição do segundo tempo, né? Fica a lição do segundo tempo, em que a partir do momento que o Atlético apostou também em atacar o Flamengo, chegou a criar oportunidades. E eu acho que outra imagem que fica também, viu, o Thiago? O Paulinho é fundamental para a força ofensiva do Galo, né? O Paulinho é um cara que busca, que abre espaço, que corre, que sabe? Eu acho que o Paulinho hoje virou o cara fundamental para esse ataque do Atlético, muito mais do que Hulk, muito mais do que Davis. Ô, Nath Fiuza, o Atlético, pelo menos a impressão do segundo tempo, dá uma esperança. É claro que a torcida, os jogadores também não tem como negar, e não negaram isso nas entrevistas, que estão pensando sim no jogo contra o Botafogo dia 30, mas até lá compromissos muito importantes, né? Tem que voltar esse foco pro brasileiro. E o segundo tempo dá um alento de que o time do Galo pode se recuperar e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro? Nath, bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, ao Alexandre Simões, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Acho que dá um alento, sim. O segundo tempo do Galo foi o Atlético que nós gostaríamos de ter visto, ou que nós imaginávamos, né? Depois da perda do título pro Flamengo na Arena MRV, a gente falava, o Galo precisa dar uma resposta. A postura dessa resposta foi vista no segundo tempo, com um time mais agressivo, com um time controlando um pouco mais o jogo, se defendendo melhor, agredindo o adversário. A entrada do Paulinho, né, fazendo toda a diferença nessa dinâmica que o Simões destacava, porque ele corre muito, ele busca a bola o tempo todo, ele ataca muito bem o espaço, então ele preocupa sempre a marcação. Numa noite em que o Davidson não recebeu tantas bolas, o Hulk estava jogando um pouco mais atrás, depois jogou um pouco mais pela direita do segundo tempo, depois acabou sendo substituído, não teve uma noite brilhante também. Então acho que o segundo tempo do Galo era o Galo que nós imaginávamos, assim, o Atlético tem que entrar para dar uma resposta. O primeiro tempo não, o primeiro tempo muito abaixo, sendo dominado mais uma vez pelo Flamengo, mas acho também que quando você encara um adversário do nível do Flamengo em 3 oportunidades seguidas, como foi agora, Copa do Brasil e Brasileiro, e o seu goleiro é destaque, né? Não vou dizer nos 3 jogos, mas pelo menos nos 2 últimos, acho que tem alguma coisa errada. Acho que você está sofrendo muito e fica o alerta pro adversário da Libertadores, que é um adversário que tem tanta qualidade, tanto poder de fogo, assim como tem o Flamengo. Agora, o que eu acho que, por mais que seja fundamental o Atlético voltar o foco pro Brasileirão, pensando na parte matemática, mais do que isso eu acredito que seja na parte emocional da confiança. O Atlético precisa voltar a vencer no Brasileirão, seja já nesse final de semana contra o Atlético Paranaense, também na quarta-feira contra o Botafogo, para recuperar a moral desse time e a confiança que a gente percebe, inclusive pelas entrevistas, apesar do discurso ser de otimismo, que o time deu uma caída, né, até Thiago? Natural, né, Nath? A pancada na Copa do Brasil foi muito forte, mas eu boto fé nessa recuperação do Galo, a caminhada até o próximo dia 30 e o Atlético estar pronto para encarar o Botafogo. Ô, Cláudio Rezende, vamos falar mais do Galo, porque o próximo desafio
é duríssimo. É o Atlético Paranaense lá em Curitiba, mas eu boto fé, hein? Eu boto fé pra uma arrancada. Furacão tá morto, não é possível. Não vai ressuscitar o Atlético Paranaense, hein, Galo? Mais do Atlético aqui com o Cláudio Rezende. Fala aí, Rezendão, um abraço. Chega mais, Cláudio. Sinal eletrônico tá marcando meio-dia, Rezende. Alô, Thiago Reis, amigos do Rádio Esportes desta quinta-feira. O Galo de volta a BH após o empate no Maracanã, agora a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense. Sábado, aquela rodada que foi adiada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aí o Galo terá o mesmo número de jogos de todas as equipes na competição. Ontem o destaque, o goleiro Everson conseguiu defender o 13º pênalti dele pelo Atlético. 6º no tempo regulamentar, tirando as decisões por penalidades. O 4º pênalti defendido contra o Flamengo. Vamos lembrar que lá em 2022 ele foi decisivo na Supercopa também contra o Rubro Negro Carioca. Fez 2 jogos seguidos espetaculares o goleiro do Atlético. Agora, Thiago Reis, não tem nenhum desfalque o técnico Milito para pensar no time no fim de semana em relação ao Galo que jogou ontem. Ele revelou preocupação física com 3 jogadores. Zaratio, que vem de cirurgia de hérnia do esporte, ontem sequer foi utilizado. Agora contra o Atlético Paranaense possivelmente já vai reaparecer no time. Hulk e Paulinho também. Ele vai administrar situações desses atletas, principalmente o Paulinho, até a decisão da Libertadores no dia 30 de novembro, Thiago. Boa, Cláudio Rezende, olha pra você do YouTube, as imagens do jogo. Ah, você não tá no YouTube, não viu o jogo ontem, tá rolando no YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial, Nath Fiuza. O Everson, dos 2 últimos jogos do Atlético, ontem e também no domingo, foram 16 finalizações corretas do Flamengo, 16 chutes a gol do Flamengo. Ele pegou 15. Só tomou o gol do Plata no domingo. Que atuação do Everson impecável, hein, Nath? No momento decisivo, né, da temporada. Tudo bem que naquela oportunidade na Arena MRV as defesas dele não evitaram a perda do título, mas ter o Everson com tanta confiança num ótimo momento às vésperas de uma final de Libertadores, num jogo único que pode também ir para os pênaltis, é muito importante. Eu acho que é um momento também do Everson se reafirmar. Não acho até que seja necessário, porque ele sempre se mostrou um bom goleiro, mas a gente sabe que de modo geral, para algumas pessoas, para alguns torcedores, existe uma desconfiança, mas ele está aí mostrando o seu valor e salvando o Atlético, né? Salvou o Atlético do que poderia ter sido uma goleada na Arena MRV, na final da Copa do Brasil, e do que poderia ter sido também um placar elástico ontem no primeiro tempo, porque o primeiro tempo do Galo foi muito ruim, o segundo melhorou. Claro que tem também um cansaço do Flamengo, que diminuiu um pouco a intensidade na etapa final, mas de toda forma o Everson decisivo mais uma vez. O Alexandre Simões, o Everson cresce num momento importante da temporada. Ele que foi muito contestado por parte da torcida ao longo desse ano, hein, Simões? Pois é, o Thiago, e é interessante isso, né? Porque eu considero desde o ano passado, acho que você deve se recordar disso, o Everson o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. Tá? E o que o Everson está jogando nesse momento é uma segurança para o Atlético, que dia 30 vai decidir uma Copa Libertadores em jogo único, tá? E que pode ir para os pênaltis. Né? Então o Everson ele tem desequilibrado jogos a favor do Atlético. Teve mais uma grande atuação ontem contra o Flamengo, e eu acho que isso pode ser de repente o personagem de uma retomada do Galo, porque, Thiago, a gente vive no futebol brasileiro ciclos de melhor time da temporada. Você já reparou isso? Ano passado chegou a ser o Fluminense, ano passado chegou a ser o São Paulo, o Botafogo, o Atlético do Filipão naquela arrancada no retorno. Esse ano a gente vive a mesma coisa. A gente vive ciclos de melhores times da temporada. Palmeiras do Abel já foi ano passado, Palmeiras já teve esse ano o momento dele, o Galo do Milito já teve o momento dele esse ano, o Botafogo. Então a gente vive ciclos, tá? É um momento diferente que o futebol brasileiro atravessa, né? Talvez até por um equilíbrio maior de forças entre as equipes. Então eu acho que assim, o Everson pode ser o ponto de retomada para que o Galo do Milito, que já encantou antes daquela
Copa América. E também depois, nos mata-matas ali de Copa do Brasil e de Copa Libertadores, ter mais uma retomada nessa reta final de temporada e chegar muito forte dia 30 lá em Buenos Aires. De volta com o Rádio Esportes. E o Galo, hein? O Galo buscou um ponto importante ontem no Rio de Janeiro e agora enfrenta o Furacão. É o Atlético do Paraná no próximo sábado. E aí, Rezendão, conta mais do Galo pra galera, Cláudio. Thiago, o Atlético entrando nesta quinta-feira com recurso no STJD para poder jogar na Arena MRV sem público. A punição foi para a interdição do estádio e o Atlético jogar em outra praça, pode ser Mineirão ou Independência, também sem público. O Galo já se movimenta também nessa outra frente, se não conseguir a liberação da Arena MRV. Em relação a custos, não seria uma diferença tão grande assim para abrir os dois estádios, né? O Mineirão um pouco mais caro o aluguel do que o Independência. É bom destacarmos que na época da pandemia também sem torcida o Galo jogava no Mineirão e agora a diretoria vai decidir, por exemplo, o jogo da semana que vem contra o líder da competição, o Botafogo, também adversário na final da Libertadores. O Galo poderá não ter mesmo a sua casa. Vai depender aí desse julgamento do recurso no STJD. Time viaja amanhã à noite rumo a Curitiba. Antes do Botafogo tem o Furacão, desesperado, o Atlético Paranaense, o adversário do Galo, neste fim de semana na Arena da Baixada, Thiago.